E aí galera, tudo bom com vocês? Você está no canal Banca dos Cartuchos, meu nome é Alexandre Santos. Hoje nós iremos ensinar como você consegue descobrir se a sua impressora está com defeito no carro de impressão ou na cabeça de impressão. Quais modelos que iremos falar? Das HPs Inktank e também das HPs GT. As que vêm com tanque de fábrica, que tem o bulk de fábrica, é sobre ela que nós vamos falar. Então, se está dando erro de cartucho, cabeça de impressão, nós vamos saber se é a cabeça de impressão, se é o carro de impressão ou, infelizmente, se é as duas situações. Da mesma forma que a minha intenção é ajudar você, que você também possa nos ajudar, deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e também o seu comentário. Vamos lá então para o vídeo sem demora? Bora lá! Vamos lá então dar continuidade para sabermos se o carro de impressão da HP Inktank 416 ou a GT 5822, nós vamos saber se o carro de impressão está queimado ou não. A primeira coisa que eu vou fazer para saber se o carro de impressão está queimado é o que? Eu vou abrir a tampa da impressora aqui na frente, de preferência com ela desligada, liga só quando você for fazer os testes. Vou tirar a cabeça de impressão daqui, ó. Baixo aqui essa partinha azul, tá aqui, só baixar ela já sobe. Eu tiro as cabeças de impressão, ponho para baixo aqui, ó. Ela já sai. Então o que eu faço? Eu vou limpar a cabeça de impressão com papel higiênico ou com papel absorvente, papel toalha. Vou limpar a parte eletrônica. Se você tiver na sua casa ou na sua empresa o álcool isopropílico, fica mais fácil também, porque ele é um bom para limpeza. Passa o álcool isopropílico também na parte eletrônica, tanto dos cartuchos, na cabeça de impressão, como também da impressora, naquela parte branquinha ali onde tem os pontinhos dourados. Eu passo ali também com ela desligada, o papel higiênico e também o álcool isopropílico. Limpei bem lá dentro, limpei bem as cabeças de impressão. Conecto lá as cabeças de impressão e ligo a impressora. Se a mensagem melhorou, ok, funcionou? Funcionou. Se não funcionou, vamos para o segundo passo. Eu pego uma borracha escolar, passo a borracha nessa parte eletrônica, como se eu estivesse apagando essa parte dourada. Logicamente que ela não vai apagar, mas é só um exemplo. Vou passar na parte dourada aqui, a borracha, em toda essa parte dourada, vou limpar ela o máximo que eu puder. Lembrando que eu tenho que tirar todos os resíduos que ficar da borracha. Limpo com papel, se for necessário eu sopro aqui, onde tem esses buraquinhos aqui pode entrar algum resíduo. Não pode deixar resíduo de borracha nessa parte eletrônica, porque quando eu colocar ali pode dar algum problema. Então limpa bem, deixa sem nenhum resíduo e aí coloca novamente. Não funcionou, a cabeça de impressão continua dando erro, então provavelmente não é mau contato. Então como que eu vou saber se é a cabeça de impressão ou se é o carro de impressão? Então eu vou fazer o que? Eu vou precisar de testar essa cabeça de impressão em outra impressora. Se eu tenho uma outra impressora GT 5822 ou se eu tenho uma Inktank, eu testo ela, a cabeça de impressão, na outra impressora. E se não funcionar, pode ser a cabeça de impressão. Então nós vamos tirar a dúvida. Se essa peça funcionou na outra impressora, então pode ser o carro de impressão. Mas eu não tenho uma GT 5822 e nem tenho uma Inktank para testar além da minha. Então você vai precisar de uma outra impressora, que também não é tão simples de encontrar, mas pode ser que você tenha algum amigo que tenha, ou se você trabalha numa empresa, pode ser que você tenha uma aí na sua loja. Nós vamos precisar de uma HP 3636, a 3636, que seria essa impressora aqui. Dá para eu testar todas as peças da GT ou da Inktank nessa impressora aqui. Como que eu vou fazer isso? Se eu for testar a cabeça de impressão nessa HP 3636, o que eu preciso? Eu preciso tirar a placa da GT ou da Inktank e colocar a placa nessa azul, só a placa. Pego a placa ali e coloco aqui. Então eu troquei a placa, vou mostrar para vocês já como que troca a placa. Vou fazer o procedimento aqui. Trocando a placa, eu vou colocar a cabeça de impressão nessa impressora aqui, ó. Vou colocar a cabeça de impressão nessa impressora aqui.
Se porventura a cabeça de pressão colorida não encaixar aqui, eu preciso só dar uma lixadinha do lado esquerdo aqui, ó, para ela entrar. Se entrar de bate pronto, só alegria. Se não, eu preciso dar uma lixadinha aqui. Encaixo a cabeça de pressão aqui. Encaixo ela ali. Fecho. Lembrando que a placa da HP GT ou Enktank, a placa dela está aqui. Coloco a cabeça de pressão na 3636 e vamos fazer o teste ver se está funcionando. Se der um sinal legal aqui, não der erro, então está funcionando a cabeça de pressão. Se der erro, aí está com problema na cabeça de impressão. Como eu vou saber se o carro está queimado também? E se o carro estiver queimado também, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa impressora também. Se eu não tiver uma outra para testar igual, que é a GT 5822 ou a Enktank 416, se eu não tiver uma igual para testar, eu vou precisar de uma dessa para testar também o carro de impressão. Como que eu vou testar o carro de impressão? E vou passar o carro de impressão da GT, passo o carro de impressão da GT ou da Enktank para essa impressora. Só que a placa dessa aqui tem que ser a dela mesmo. Não pode passar a placa e o carro para cá. O carro de impressão para cá e a placa da 3636. Por quê? Porque eu vou testar o cartucho que é dela mesmo, no carro de impressão da outra. Então eu pego um cartucho 664, que é dessa impressora. Lembrando que eu tenho certeza que ele está funcionando. Desmonto ela aqui, eu vou mostrar para você como tira o carro de pressão e também como tira a placa, já para ficar tanto da outra situação como dessa agora. Então nós vamos fazer o que? Eu já deixei desparafusado aqui, ela tem um parafuso, as duas são iguais para desmontar, iguaizinhas. Tem dois parafusos frontais e dois parafusos aqui atrás, embaixo dessa abinha aqui, ó. Embaixo dessa vinha tem dois parafusos, um do lado direito e do lado esquerdo. Então o que eu vou fazer? Eu já deixei desparafusado para adiantar para nós aqui. Tira os parafusos, você vai precisar de uma chave a T10, Torque 10, que é conhecida como T10. Nós vamos precisar dessa chave para abrir. Coloco a mão por baixo aqui, ó, ergo para trás e ergo para cima e põe um pouquinho para trás, ela já destrava. Destravou, tirei o scanner. Deixa eu só mostrar pra você que eu já deixei solto aqui, mas ela tem o flat, tanto aqui como aqui, ó, dois flats. Então tira devagar, ergue aos poucos e desencaixa o flat lá com cuidado. Tirei o scanner. Então se eu for tirar a placa, é mais fácil de tirar a placa. Vou desparafusar aqui, ela tem dois parafusos. Tiro os parafusos aqui, tiro a placa e substitui como nós falamos dos cartuchos, tá? Lembrando, para não ficar confuso. Para eu testar as cabeças de impressão da preta, eu preciso só da placa dela aqui. Para testar o carro de impressão, eu preciso só do carro de impressão, uma coisa só. Ou a placa para testar a cabeça de pressão, ou o carro para testar o carro de pressão. Então, vou mostrar para você como desparafusa aqui a placa. Tiro aqui o parafuso. Lembrando que ela tem vários flats, porque é uma placa, é claro. Sempre com cuidado para tirar os componentes. E os flats, tem o flat aqui do sensor óptico. Tem o flat aqui do carro de pressão. Então se eu for tirar a placa, eu preciso tirar os componentes. Vou mostrar só nessa para você, porque as duas são iguais. Então se eu for tirar a placa, que nem eu falei para vocês, eu vou tirar só vou tirar os componentes aqui, tirar a placa e inverter uma com a outra. Se eu for trocar o carro de pressão, então eu não preciso tirar os componentes da placa, eu tiro só os flats, levanto ela aqui, ó, deixo ela aqui no canto e tiro o carro de impressão. O carro de impressão ele tem um parafuso aqui, tem outro parafuso aqui e outro aqui. Então é só desparafusar, o cabo já está solto aqui do flat. Só desparafusar o carro de pressão. E aí nós vamos tirar o carro de pressão. Com cuidado sempre, lembrando que aqui no canto ele tem uma trava. Então, ó.
Uma coisa que eu esqueci de falar também, que como vai tirar o carro de pressão, tem aqui o plug do motorzinho do carro de pressão. Então aqui está o carro de pressão, certo? Tiramos o carro de pressão, coloca o dela aqui para poder testar o carro de pressão, certo? Lembrando também que quando você for tirar o carro da Ink Tank para colocar na 3636 para testar o carro de pressão, você vai precisar tirar essa parte azul, que ela vai sair quase automaticamente, né? A hora que você levantar aqui, ela já destrava lá atrás, para poder usar só o carro de pressão na outra, tá? Aí na hora de encaixar, só olhar bem ali, na hora de colocar a cabeça de pressão de volta, presta atenção na molinha, ela tem que encaixar a molinha depois que você fechar aqui certinho, nesse piquinho aqui. A molinha tem que entrar aqui e aí você consegue fechar normal, certo? Beleza? Então fica aí mais uma aula, recapitulando, para testar a cabeça de pressão. Preciso só da placa da preta, só a placa. Tirei a placa, coloquei aqui. Para testar o carro de pressão, preciso só do carro de pressão. Coloca aqui o carro de pressão da outra aqui, pega o cartucho 664 e testo. Se tiver tudo funcionando na impressora, põe o cartucho. Se funcionou, a cabeça de pressão, o carro de pressão tá bom. Se eu coloquei o cartucho e não funcionou, o carro de pressão está queimado. Então pode acontecer de queimar o carro de pressão, ou só o carro, ou só as cabeças, ou pode acontecer também de queimar, infelizmente, os dois, os cartuchos e também o carro de pressão. Espero que você tenha entendido. Fica mais um vídeo aí para o nosso canal. Que Deus abençoe você e que você consiga fazer os testes. E até a próxima.